Bom dia a todos. É uma alegria muito grande, né? A gente poder adorar a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, né? Tantas e tantas bênçãos. A gente sempre está em dívida para com Deus em relação ao nosso amor para com Ele, para com o próximo. E gratidão a Deus por tantas e tantas bênçãos, né? Nós vamos adorar a Deus, vamos nos quebrantar, vamos buscar o Senhor nessa manhã, né? Então, vamos todos juntos, né? Estarmos em adoração ao Senhor, conhecendo toda a sua grandeza, poder, a tua santidade dele, né? Bem, esta é a hora da adoração. Vamos cantar essa música então. Agradecemos a cada um que está aqui,
aqueles que estarão assistindo esse culto, Senhor, online, pelo vídeo. Abençoe, Senhor, cada família. Entregamos, Senhor, esse culto, te agradecemos ao pastor, que o Senhor pode estar abençoando e ungindo, Senhor, com sabedoria do Espírito Santo, e possa realmente, com o som do Espírito, possa estar pegando a tua palavra para falar aos nossos corações. Entregamos tudo nas tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa música é quebrantada, né? E realmente, como João Batista disse, importa que Jesus cresça e eu diminua. Né? Então, Deus faz todas as coisas. Não tem desperdício para Deus. Todos os momentos, tudo que nós passamos, é para que nós possamos reconhecer que Ele é grande, é poderoso e somos totalmente dependentes dele. Quebrantado. Vamos cantar essa música então? Quebrantado. O texto de hoje se encontra em João 12, 24 a 26. Né? O tema é morte que frutifica. Vamos ler então, de pé, vamos todos juntos ler esse texto. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto.
Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Posso sentar? A gente teve a eleição do prefeito aqui em São Paulo, né? Carlos Lutz foi eleito, e também tivemos a eleição lá dos Estados Unidos, né? Então, o presidente Trump ele se tornou o presidente do país mais poderoso, né, da Terra, né? Então, a gente escolhe os nossos governantes esperando o melhor, que ele melhore as nossas vidas, né? Então, nós temos também, nós podemos escolher também, né, fazer uma escolha para melhorar as nossas vidas também. E Jesus ensina o caminho para que a gente possa ser plenamente feliz e frutífero. E na sua palavra, nós vemos, ele mostra o segredo de como a gente ser frutífero. E ele não estava falando aqui simplesmente no trigo, né? No grande trigo, mas ele estava querendo passar para nós, né, os frutos que permanecem para sempre. Esses frutos, né? Porque do trigo é só o fruto para essa terra, mas ele está querendo ensinar o fruto que permanece para sempre, né? Então aqui diz que se o grande trigo cair na terra, não morrer, vai ficar ele só, mas se morrer, vai dar muito fruto, né? E aqui Jesus Cristo estava se preparando para ser crucificado. Foi um pouco antes dele ser crucificado que foi escrito esse texto, né, que ele falou essas palavras, né? Ele falava em parábolas para os discípulos e para a multidão, porque eles não estavam preparados para ouvir claramente ainda, né? Então, futuramente eles iam entender, né, claramente essas palavras de Jesus ensinadas em parábolas, né? Então, queria falar sobre 3 coisas nessa manhã, né? Uma vida infrutífera, uma vida frutífera e em relação a Jesus que morreu e ressuscitou para dar frutos. Então, primeira coisa, a vida infrutífera. Aqui diz, se o trigo não cair na terra e não morrer, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, então, se uma pessoa pensa somente em si mesmo, então é como se fosse um grão de trigo que não morreu, né? Mas quando a gente casa, quando nós casamos, a gente começa a trabalhar, a sacrificar pela esposa, pelos filhos, pela família, né? Então a gente deixa de muitas vezes jogar bola ou então assistir o jogo de futebol para assistir um filme infantil, filme da Disney. Então a gente tem que sacrificar, a gente vive em prol da família, né? Então, e os pais fazem isso com prazer, né? Sacrifício com prazer, querendo ficar alegrando os filhos, né? Então, aqui diz de semente inútil, né? Grande trigo não cair na terra e não morrer, continuar ele só. Mas se morrer, dará ficar uma semente inútil. Aqui fala, se não morrer, é inútil.
a semente precisa de morrer e receber os nutrientes, né, da terra, né, para ir crescendo, né, para ir brotando e crescer, né, e dar frutos depois. Então, Jesus estava ensinando através do grão de trigo. Né? Então, o grão de trigo tem potencial todo para dar frutos. E todos nós temos potencial para dar frutos, como o grão de trigo. Né? Então, assim como o trigo, o grão de trigo cai na terra, morre e toma os nutrientes, não é, para crescer e dar frutos, nós também precisamos morrer para nós mesmos e para recebermos nutrientes que vêm de Deus, né? E para darmos frutos a Deus. Então, como é que é isso? Como é que é a gente morrer, né? Assim como Jesus está nos ensinando aí? Davi era uma pessoa que tinha muitos defeitos, tinha muitas lutas, mas ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus de todo o coração. E então ele orava a Deus, ele ouvia a palavra de Deus, recebia os nutrientes de Deus. E ele se tornou o maior rei lá de Israel. Davi, né? E o imperador Hirohito, o que aconteceu? Ele é considerado Deus, né, lá no Japão, porque imperador é considerado como Deus. Né? Era considerado, quando derrubaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki, ele se uniu, ele se portou, ele tomou responsabilidade. Né? Ele falou, declarou derrota, né? Ele mostrou a sua fraqueza. Ele, considerado Deus no Japão, mostrou a sua fraqueza e reconheceu que foi derrotado e salvou o Japão. O Japão pôde então se recuperar. Assim, então ele se humilhou. Assim como o Davi também que se humilhou diante de Deus, ele foi vencido. Né? Então o que é? Que diz na versículo 24, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas mais adiante diz, quem ama a sua vida, perderá. Né? Aquele que ama a sua vida, perderá. Quem ama a sua vida, perderá. Como que vamos amar esta vida cheia de injustiça, pecado, traições, guerras? Né? Que diz, aquele que ama a sua vida, perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, conservará para a vida eterna. Quando a gente almeja só prazeres, né, vivendo só para si mesmo, no fim vai ser uma vida muito triste. O pastor Daniel Nishizumi, ele estava numa vida confortável no Japão, né? Ele estava acostumado lá com a vida, né? Teve um exemplo, tá? Ele foi adotado pela missionária Milica, e a Milica também foi uma missionária, e ele, seguindo o exemplo, Daniel Nishizumi veio ao Brasil. Em 1936, ele fundou a Igreja Metodista Livre. Então, abandonou a sua vida no Japão, deixou a sua vida e para dedicar para levar o evangelho japonês aqui no Brasil. Então, aos 46 anos ele faleceu. Novo. A igreja estava crescendo e aí ele faleceu. Mas ele deixou os frutos que até hoje, né,
A igreja metodista livre é abençoada. Nós somos abençoados pela igreja metodista livre, graças ao pastor Daniel Shizu, que deixou o Japão para trazer o evangelho para a gente. Luiz Carlos Gouveia, ele era integrante, vocalista do Escravos de Cristo, compôs várias músicas, deu exemplo de fé, teve transplante do coração bem sucedido. Ele demonstrou sua fé lá no hospital, dando testemunhos. Ele é uma pessoa muito conhecida na Metodista Livre e fora da denominação também, por causa das músicas dele. Ele faleceu aos 51 anos de idade, muito novo aí. Mas ele está dando frutos. Ele plantou, influenciou aquela geração, os jovens daquela geração. Né? Então, é uma vida frutífera. Mas aqui diz, não tanto Daniel Shizu faleceu aos 46, como Luca aos 51, né? Mas o que importa é que eles morreram para si mesmos, para viver para Cristo. Isso que é importante para a nossa vida, morrer para nós mesmos, viver para Cristo. Aqui diz, se morrer, né? Se a gente morrer, o que é morrer? O que está querendo dizer aqui? Morrer para deixar de viver segundo a própria vontade, fazer a vontade de Deus. Né? Então, quando a gente aceita Jesus, é assim, né? Olha, Jesus, não aguento mais essa vida. Eu entrego minha vida a Ti. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida. A melhor coisa que eu fiz na vida foi isso. Pedir para que Jesus dirija a nossa vida. Né? Essa é a melhor coisa que a gente, a melhor decisão que a gente faz. Deus, eu entrego minha vida, quero fazer a Tua vontade, faça o Seu plano na minha vida. É quando a gente confia que Deus tem o melhor para nós, né? E viver para Deus, não para nós mesmos. Esse é o caminho para dar frutos, para viver uma vida plena, feliz, né? Então, Paulo que perseguia a igreja cristã, Paulo que era a favor de matar todos os cristãos, pregava o judaísmo, ele encontrou com Jesus Cristo. Quando encontrou com Jesus Cristo, ele falou assim: para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Ele não sabe o que escolher, se é morrer ou viver, porque vivendo aqui, ele vai propagar o Evangelho, e morrendo, estaria na glória junto com o Pai. Né? Então, viver para Cristo. Enquanto estivermos aqui, viver para Cristo. Né? Isso é a razão da vida do Paulo, e a nossa razão de viver é isso, viver para Cristo. Odiar, aqui fala de odiar a sua vida, odeia a sua vida, 25, né? Aquele que odeia a sua vida nesse momento. Quem que odeia? O que significa isso? Como que a gente pode ficar satisfeito com essa vida egoísta? Né? A gente vê esse tanto pecado, corrupção, briga, guerra aí, por aí, né? Mas também aquele que odeia a sua vida nesse mundo. Sabe, Martinho Lutero, ele tinha luta consigo mesmo, com o pecado que está dentro do coração dele, né, o Martinho Lutero, dos nossos corações, o pecado que habita em nós. Né? Então, Jesus mesmo disse para os discípulos: vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Como a gente é fraco. Né? Então, isso creio que está dentro dessa palavra. Aquele que odeia a sua vida nesse mundo. Né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Disse Paulo uma vez. Né? Então, luta com as nossas fraquezas.
a gente precisa buscar a Deus sempre, né? Então, a gente não, o Martinho Lutero não se conformava com consigo mesmo, com os pecados que estavam dentro dele, mas também não se conformava com a igreja que estava corrompida, né? Então, como que a gente pode ficar conformado, feliz, aquele que odeia a sua vida nesse mundo corrupto? Como que a gente almeja por um lugar pleno, nossa santidade e também o lugar santo? Isso que é o desejo, né? E então, e também aqui diz que conservará, um pouco antes, né? Fala no versículo 24, no finalzinho, versículo 24, no finalzinho de falar, mas se morrer, dará muito fruto, né? E se morrer? Todos nós queremos dar frutos, queremos reconhecimento, dar frutos, né? E nossa vida é como uma semente que cai na terra. Mas tem uma diferença com a semente. Nós temos a vontade própria. Nós podemos querer morrer ou não. Nós podemos decidir escolher morrer. Se nós escolhemos desistir de viver só para nós mesmos, confiar totalmente em Deus, então Ele tem o melhor. Minha mãe sempre fala: confia em Deus que tudo vai dar certo. Então Ele tem o melhor para nós. Filho pródigo, ele saiu, né, da presença do pai e viveu uma vida assim, triste, afastado do pai. Mas ele se humilhou e voltou ao pai. Aí o pai falou assim: ele estava morto e reviveu. Então, quando ele morreu para si, né, quando aquele filho pródigo fala: eu estou arrependido, eu estou zero à esquerda, e voltou ao pai. Aí o pai deu todas as bênçãos, né? Então é assim que nosso Pai Celestial age. Mesmo que a gente esteja com a vida totalmente destruída, quando a gente volta ao Pai, né? Ele então restaura todas as bênçãos para nós, né? Então produz muito fruto, né? Diz aqui. E versículo 25, né, diz o seguinte, que lá no finalzinho, conservará para a vida eterna. Vida eterna. O caminho para a vida eterna é um caminho estreito. A gente cantou a música quebrantado, né? A gente se arrepender, reconhecer que estamos errados. É a coisa mais difícil, dizer: eu estou errado. Então, experimentar o perdão, a libertação dos nossos pecados, se submeter à vontade de Deus, obedecer a Deus, né? O mais importante é conservar a nossa vida para a vida eterna. Conservar para a vida eterna. Isso que é a vitória completa, isso que é mais importante para nós, né? Então, versículo 25 diz, versículo 24 novamente, diz o seguinte: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Fala sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse grão de trigo que caiu na terra e morreu, né? E ele então deixou o conforto de estar junto com o Pai Celestial para vir aqui na terra, dar a sua vida para que nós possamos alcançar todas as bênçãos que Ele tem. Ele morreu para isso, para que a gente possa viver uma vida plena, cheia e abundante, né? Então,
e para que todos nós fôssemos filhos de Deus. Ele veio para isso, para que através da sua morte a gente se tornasse filhos e filhas de Deus, né? Então, Jesus se sacrificou, ele morreu, se anulou, para que a gente possa usufruir das bênçãos que ele quer compartilhar essa bênção celestial com todos nós. Ele morreu, mas ressuscitou para que a gente possa viver uma vida ressurreta, vitoriosa e vencer todas as batalhas da vida, né? Através do seu. Mas Jesus, aqui, ele foi um exemplo. Versículo 26 diz, né? João 12, 26. Aqui, no versículo 26. Quem me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. João 12, 26, tem uma outra versão aqui, né? Bíblia 12, 26, diz o seguinte: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Essa é a mesma versão, né? Mas a versão aqui que eu tenho é que mas aqui Jesus está querendo dizer aqui o seguinte: quem segue a Jesus deve correr como ele. Ele deu um exemplo para nós, né? Então, ele deu o exemplo para a gente seguir. Ele fez a vontade do Pai. A comida dele era fazer a vontade do Pai, né? E quando Jesus orou assim: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Essa oração era a oração que Jesus sempre fazia diante do Pai. Essa era a postura dele, né? Jesus Cristo. A comida dele era fazer a vontade do Pai e não a vontade dele, né? Então, quando que a gente possa ter essa postura como Jesus, né? E fazer sempre a vontade do Pai, para que a gente possa ser frutífero. A primeira coisa que a gente pensou é sobre a vida infrutífera. Se a gente viver uma vida egoísta, mesmo que a gente possa ser o homem mais sucedido aqui da terra, né? As pessoas aplaudam, aos olhos do mundo seja bem sucedido, a nossa vida será sim, um vazio, não vai sobrar nada para a eternidade. Se nós morrermos, se nós não morrermos para nossos próprios interesses, se não vivermos conforme o plano de Deus, então nós vamos ser que nem esse grão de trigo, nós vamos, que não morreu, a gente vai desperdiçar a nossa vida, né? E, em segundo lugar, nós pensamos sobre a vida frutífera. A vida frutífera começa quando nós entregamos totalmente a Deus a nossa vida. Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, Ele vai cumprir os propósitos nas nossas vidas e através das nossas vidas, né? Então, a gente morrendo para nós, a gente pode ter uma vida frutífera. Em terceiro lugar, a gente viu que Jesus morreu para dar frutos, né? Jesus viveu, cumpriu todos os propósitos do Pai, e então a alegria dele foi cumprir a vontade do Pai, e o principal propósito foi morrer para dar frutos, né? E
eternos, né? Minha mãe, né? Eu sempre falo da minha mãe. No dia 26, ela completou 103 anos. Né? Então, ela tem sido amada pela família. A gente está fazendo um revezamento lá na clínica, né? A família. E ela tem sido amada pela família, pela igreja, lá no hospital mesmo, né? Onde ela esteve, na beneficência portuguesa. Depois agora na clínica também. Ela tem sido amada pelos enfermeiros, por todas as pessoas que veem o semblante dela, né? E ela sempre fala: dou graças, exulto pelas chuvas de bênçãos. Né? Então, ela sempre fala, mesmo naquela situação que ela se encontrava lá na UTI, tá? Quando fez cirurgia, ela chegou e quando fazia exame de sangue, a enfermeira estava tirando o sangue para fazer exame, e ela estava acariciando a mão da enfermeira. Né? Então, isso, a enfermeira falou assim: nossa, é muito diferenciada, paciente muito diferenciada. Ela faz sempre com coração grato a Deus, entregando toda a situação a Deus. Então, mesmo que a circunstância seja a pior possível, né? Posso imaginar ali a pessoa se entregando ao Senhor, se submetendo à vontade do Senhor, pode dar frutos. E com certeza, ela naquela situação está dando um exemplo, frutos a Deus. Né? Que possamos morrer para nós mesmos, buscando os nossos interesses, mas buscar sempre qual a vontade do Senhor para a nossa vida. Né? Então, morrer para nós mesmos é deixar de viver conforme os nossos planos, mas ver qual o plano de Deus para as nossas vidas e viver assim como Jesus viveu. Né? Vamos orar a Deus nesse instante. Deus, realmente nossas palavras são falhas, nós somos limitados, mas saber de uma coisa: o Senhor é todo poderoso, o Senhor tem paciência para conosco, o Senhor nos molda, Pai, quebrando os nossos corações, trabalhe os nossos corações, que nós possamos realmente morrer para nós mesmos, para viver para Ti e darmos frutos, ó Pai. Tem misericórdia, trabalha no coração de cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar mais uma música. Vamos cantar mais uma. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive. A gente, como foi ensinado, a gente deve se entregar, né? E ver sempre qual a vontade do Senhor, né? Para que Ele frutifique, Ele viva em nossa vida, para que a gente possa ser, para dar frutos, né? Eternos. Então, porque Ele vive, vamos cantar essa música, porque Ele vive. Posso crer no ar.
Vamos ficar de pé e cantar a última música, receber a bênção do Gustavo. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém.